Olá, irei apresentar um trabalho sobre inovações de arquitetura e processadores na computação. Me chamo Luiz Dores e irei apresentar o trabalho. Iremos começar então com inovações de arquitetura computacional. Muito se fala de computação quântica, que permite cálculos usando a mecânica quântica, e sua teoria vem das décadas de 50, sendo colocada em prática recentemente. Seus bits no caso são os qubits, e podem ser zero ou ao mesmo tempo, graças à superposição, que será explicada de maneira mais simples no próximo slide, graças ao conceito do gato de Schrödinger. Por seus bits apresentarem dois ao mesmo tempo, pode teoricamente quebrar com grande velocidade certas criptografias. Como por exemplo, uma máquina convencional, ela iria testar várias chaves em seguida, enquanto uma máquina quântica, por ser zero e um ao mesmo tempo, ela poderia testar várias combinações ao mesmo tempo, ao contrário de uma por vez. Elas atualmente operam em temperaturas de 1 Kelvin, que seria menos 102 graus centígrados, pois elas usam supercondutores para que funcionem esses processadores. Bom, aqui então temos o gato de Schrödinger, que basicamente ele diz que eu tenho numa caixa um gato, um isótopo radioativo, um contador Geiger e um frasco de veneno. No caso, se esse elemento radioativo decair, o pó de veneno quebra e o gato morre. Caso não, o gato continua vivo, porém eu só irei saber caso eu veja. E é assim que funciona um qubit. Só quando eu vejo ele eu vou saber qual o valor dele. Então aqui conseguimos perceber como funciona um pouco. Aqui então temos duas máquinas, no caso o D-Wave 2000Q, da D-Wave, uma canadense, e essa máquina tem 1152 qubits, porém seu processador ele foi feito baseado numa arquitetura de 2048 qubits, mas só 1152 são habilitados. E aqui ao lado temos essa máquina da IBM, que é o que a IBM trabalha em cima dela hoje em dia. Iremos avançar então para a arquitetura de microprocessadores. Irei falar da AMD Zen, que foi introduzida em 2016 e comercializada em 2017. Hoje em dia ela faz uso de chiplets e antes ela fazia uso de multi-chip para aumentar a escalabilidade de núcleos e de microprocessadores. Ela faz uso do Infinity Fabric para comunicação dentro de chiplets e entre chiplets. E fazia mesmo com multi-chip quando ela utilizava o Infinity Fabric nas gerações mais anteriores do Zen. Sua North Bridge e South Bridge é integrada dentro do processador num die de I/O hoje em dia. O Infinity Fabric, então, ele basicamente permite a comunicação entre dies e dentro de dies. É, Permite a comunicação também entre processadores, no caso de servidores dual socket, e também tem planejamento para no futuro ter uma comunicação direta entre CPU e GPU, permitindo assim uma baixa latência e quase uma integração entre CPU e GPU de fato. E também permite ter a mesma latência entre os dies, o que permite uma melhor confiabilidade em questão de desempenho por exemplo, um banco de dados, algo assim que envolva latência. Bom, aqui temos o Infinity Fabric, então, como ele funciona. E aqui podemos perceber sua configuração em dual socket, onde cada die consegue comunicar com o outro die da outra máquina. E também do mesmo socket, no caso. E também percebemos a comunicação entre os dies de um mesmo processador. Aqui temos então apenas um desses dies aqui e podemos perceber o núcleo 0, o núcleo 1, 2 e 3 e sua comunicação entre o processador. A gente tem que falar também de processadores multi-chip, que foi onde começou a primeira geração da arquitetura Zen. Eles tinham um problema de alta latência e isso fazia com que alta latência entre os chips e fazia com que eles fossem processadores ótimos em questão de multicore, porém em questão de jogos, que é o apelo que você mais vê hoje em dia, eles não fossem tão bons. E no caso era um chip, a configuração desses processadores poderia ser de um chip ou de até 4, de acordo com a configuração e uso do processador. E como dito anteriormente, a South North Bridge eram incluídas no chip. Aqui podemos perceber, então, como funciona um desses chips. Podemos perceber que eles têm até 8 núcleos. E aqui temos o mainstream desktop, que é o processador normal de um computador, com apenas um chip. Um de servidor, que podemos perceber que ele faz a comunicação usando Infinity Fabric entre os dies. E aqui um de high-end desktop, que no caso seria a linha top de linha da AMD para um desktop comum, por assim dizer, que ela tem dois dies mortos, que não fazem funcionamento. Ele apenas comunica no Infinity Fabric com esses dois funcionais.
Temos então a avanço dos chiplets, que é a segunda geração da arquitetura Zen, a Zen 2, onde houve um aumento de cache para a diminuição da latência dentro e entre os chiplets. Por quê? Porque teria que requisitar menos informações de fora do processador. Assim, ele ganha em questão de latência, pois usa menos a questão de requisições. Ao invés de ter o South North Bridge dentro dos chips, como na arquitetura antiga, agora nos chiplets ele tem um die separado para isso, que ele controla entrada e saída, né, e controlador de memória. E pode ter, ao invés de apenas 4 chips por processador, até 8 chiplets agora. E esses chiplets têm no caso 2 CCX por CCD. Cada CCD, então, é um chiplet. Aqui podemos perceber, então, temos aqui os chiplets, no caso, nesse aqui seriam de servidor ou de high-end desktop. Podemos perceber que tem 8 chiplets e eles comunicam via Infinity Fabric. E aqui temos o die de I/O e memória, o que permite uma maior flexibilidade em questão de frequência de memória, entrada e saída de informações. A questão de comunicação entre sockets ainda funciona da mesma forma. E aqui ao lado também temos um processador mainstream, que ele permite ter até 2 chiplets e um die de I/O. Dentro de cada chiplet desse, posso ter até 8 núcleos, sendo, no caso, cada chiplet desse tem 2 CCX, como se fossem 2 chips dentro de um CCD, que no caso é esse cara aqui, e eu tenho 4 núcleos em cada CCX. Essa foi a minha orientação, muito obrigado pela sua atenção.